Meu nome é Vitor, e se você também está acima dos 50 anos, ou talvez já passou dos 60, quero começar com algo que muito poucas pessoas nesse universo têm coragem de dizer com clareza. Há um pânico silencioso se espalhando entre as pessoas da nossa geração. Não o tipo barulhento e dramático que aparece nas manchetes dos jornais. Um pânico mais quieto. O tipo que chega no meio da noite, quando o silêncio do quarto se torna pesado e os números começam a fazer a sua própria aritmética dentro da sua cabeça. O tipo que aparece quando você abre o extrato da Previdência ou olha para o saldo da conta e percebe que a vida que você construiu durante décadas não está tão financeiramente segura quanto você acreditava que estaria. Se é aí que você se encontra agora, quero que você me ouça com clareza. Você não está sozinho. Muito pelo contrário. E ainda não é tarde demais. Mas o que vou compartilhar com você hoje exige que você ouça com honestidade completa, porque as estratégias que vão de fato mudar o jogo exigem primeiro que você aceite a realidade de onde está. A maioria de nós que estamos agora nos 50 ou 60 anos não chegou até aqui por preguiça. Isso é a primeira coisa que quero desmontar, porque é essa narrativa que mantém as pessoas paralisadas. As primeiras décadas de uma carreira são gastas sobrevivendo. Você estava construindo algo do zero. Estava navegando pelos custos de montar uma vida. Moradia, família, educação, imprevistos. O tempo passou rápido. O crescimento composto que todo gráfico financeiro promete parecia abstrato e distante quando o boleto do aluguel vencia e o salário já estava comprometido. Não há vergonha nessa realidade, mas entendê-la com clareza é o que permite que você pare de ser passageiro e volte a ser motorista, mesmo agora, mesmo nessa fase. Porque a pergunta não é como você chegou até aqui. A única pergunta com valor real é o que você faz daqui para frente. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Se o que estou falando está fazendo sentido para você, se você se reconhece nessa situação e está sério em mudar o rumo das coisas, existe um recurso completo que preparei especificamente para pessoas como nós. Você encontra no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. Ele cobre, em detalhes, exatamente como construir e proteger patrimônio real, mesmo depois dos 60, mesmo que você sinta que está partindo do zero. As pessoas que passaram por esse material não são especialistas em finanças. São pessoas exatamente como você, que olharam para a situação com honestidade e decidiram que o próximo capítulo seria diferente. Toma 30 segundos agora, abre esse link, coloca nos favoritos. E depois volta aqui, porque o que vem a seguir é onde o trabalho de verdade começa. Vamos começar com algo que soa simples, mas que a maioria das pessoas genuinamente ignora. Faça um inventário completo da sua situação. Não uma percepção vaga e aproximada de como as coisas estão. Uma contabilidade precisa e honesta. Se você tem 57 anos e está com saúde razoável, pode ter 15 anos ou mais antes de chegar aos 72. Esse não é um número pequeno. 15 anos de comportamento financeiro focado e inteligente podem produzir um resultado que vai te surpreender. Mas esse prazo só trabalha a seu favor quando você o trata com respeito. O maior ativo financeiro que você possui agora não é a sua conta poupança, não é o patrimônio imobiliário e não é a sua carteira de investimentos. É a sua capacidade de gerar renda. Enquanto você tiver essa capacidade, você tem alavancagem. O problema é que a maioria das pessoas subestima o quanto essa alavancagem é poderosa e a desperdiça sem intenção. A sua capacidade de gerar renda é o motor. O que acontece com essa renda determina tudo o mais. Observei ao longo de muitos anos um padrão que se mantém independente do nível de renda. É este. À medida que a renda sobe, as despesas sobem na mesma proporção,
e às vezes a superam. Há um princípio na história financeira, expresso pelo escritor George Clason em O Homem Mais Rico da Babilônia, que captura isso com precisão. Ele escreveu que aquilo que cada um de nós chama de despesas necessárias sempre crescerá até igualar nossa renda, a menos que resistamos deliberadamente a essa tendência. Essa frase deveria incomodar a maioria de nós, porque quando examinamos nossa própria história financeira com honestidade, podemos ver esse mecanismo funcionando. A pessoa que ganha R$ 5.000 por mês e a pessoa que ganha R$ 20.000 por mês frequentemente chegam ao mesmo destino, muito pouco guardado. Não se trata de disciplina no sentido moral. Trata-se de consciência e de design. Você não pode administrar aquilo que se recusa a medir. O que nos leva à base de qualquer recuperação financeira nessa fase da vida. Você precisa conhecer seus números com precisão. Não aproximadamente, não por estimativa. Você precisa saber exatamente o que entra todo mês e exatamente para onde vai cada real. A palavra orçamento acumulou associações negativas ao longo dos anos. As pessoas a ouvem e pensam em restrição, em privação, em uma espécie de punição financeira. Quero reformular isso completamente. Um orçamento não é uma parede, é um mapa. E o mapa não restringe o seu movimento. Ele mostra onde você está, onde quer chegar, e o caminho mais direto entre esses dois pontos. Sem o mapa, você erra. Com ele, você se move com intenção. O orçamento não é o inimigo de uma boa vida. A ausência dele é. Um dos exercícios mais reveladores que você pode fazer agora, e quero dizer a partir de hoje mesmo, é se comprometer a registrar cada despesa por 30 dias consecutivos. Cada transação. Não semanalmente, não mensalmente em retrospecto. Cada uma delas em tempo real, no momento em que acontece. O que isso faz é expor a lacuna entre o que você acredita que gasta e o que você realmente gasta. Na minha experiência, essa lacuna é quase sempre significativa e frequentemente chocante. As pessoas subestimam consistentemente seus gastos discricionários em 30%, 40%, às vezes 50%. Assinaturas esquecidas. Compras pequenas que se acumulam de forma invisível. Gastos por conveniência que parecem insignificantes no momento, mas representam centenas de reais por mês quando somados. A auditoria de 30 dias não exige um diploma em finanças. Exige honestidade e disposição para se sentir desconfortável. O desconforto dura 30 dias. A clareza que produz pode remodelar os próximos 15 anos. Uma vez que você tem essa clareza, o próximo passo natural se torna visível. Guarde mais do que você ganha. Isso soa tão óbvio que as pessoas o descartam. E esse descarte é um dos erros mais caros que cometem. Se você fosse obrigado a viver com 70% da sua renda atual, conseguiria? A maioria das pessoas, quando forçada a responder honestamente, reconhece que sim, com alguns ajustes, conseguiria. Mas não faz esses ajustes voluntariamente, porque nada força essa conversa. A auditoria de 30 dias força. Ela mostra exatamente onde vivem os gastos desnecessários e lhe dá o poder de redirecionar esse dinheiro para algo que se multiplica ao longo do tempo, em vez de desaparecer em despesas que não deixam rastro. Agora é aqui que quero falar diretamente sobre criatividade, porque esta é a área onde as pessoas acima dos 60, que se encontram em atraso, têm os recursos mais subutilizados. O conselho financeiro convencional para alguém nessa posição é previsível. Corte despesas, poupe mais, invista com sabedoria. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas que fazem as recuperações mais dramáticas são aquelas dispostas a questionar cada suposição sobre como a vida precisa parecer nos próximos 3 a 5 anos. Certa vez, observei um casal no início dos 60 anos, ambos trabalhando,
com poupança modesta e um imóvel grande que não conseguiam mais sustentar no contexto de suas metas financeiras. O conselho convencional teria sido ficar onde estavam, administrar os custos, esperar pela valorização. Em vez disso, venderam o imóvel grande e foram morar com a filha adulta, que trabalhava, cuidava de uma criança pequena e tentava terminar os estudos. O arranjo era estruturado. Contribuíam com as despesas da casa e ofereciam apoio diário ao neto, o que eliminou os custos de creche da filha. Em troca, as despesas pessoais deles caíram quase 70%. Em 3 anos, pouparam um valor que teria levado mais de uma década para acumular antes. Ao final desse período, compraram um imóvel modesto à vista, sem financiamento. A filha se formou. E 2 pessoas que chegaram aos 61 anos, sem quase nada guardado, aos 64, tinham estabelecido estabilidade financeira genuína. O princípio que está por baixo dessa história é este: suas despesas de vida não são fixas. Elas parecem fixas porque são as mesmas há anos, mas são escolhas. E algumas dessas escolhas, reconsideradas de forma deliberada e criativa, podem produzir resultados que nenhum rendimento de investimento consegue igualar no curto prazo. Antes de procurar o próximo produto financeiro, olhe para a estrutura das suas despesas. É onde os maiores ganhos geralmente estão escondidos. Uma das decisões mais subestimadas que você pode tomar nessa fase é trabalhar por mais tempo. A suposição cultural de que a aposentadoria deve começar aos 65 é um artefato de uma era muito diferente. A realidade atuarial hoje é que se você tem 60 anos e está razoavelmente bem de saúde, a probabilidade estatística de que você ou seu parceiro viva até o final dos 80 ou início dos 90 anos é muito alta. Planejar para uma aposentadoria de 30 anos não é pessimismo, é realismo. Cada ano adicional de renda gerada é um ano em que suas reservas existentes não precisam ser sacadas. É um ano de contribuições adicionais à previdência privada. E é um ano de contribuições continuadas ao INSS que sustentam sua elegibilidade a um benefício futuro maior. Trabalhar por mais tempo não é um prêmio de consolação por não ter planejado. Para muitas pessoas na nossa posição, é a decisão de maior retorno disponível. Sobre o tema do INSS, a decisão de quando começar a receber tem consequências que se estendem por décadas, e a maioria das pessoas as toma sem entender completamente o que está em jogo. O instinto inicial é iniciar o quanto antes. A lógica parece sólida. Pegue o dinheiro agora, pare de se preocupar. Mas esse instinto frequentemente é caro a longo prazo. O cálculo do seu benefício é baseado nas contribuições ao longo dos anos de trabalho. Cada ano adicional que você trabalha, especialmente próximo ao pico da sua renda, pode fortalecer significativamente esse cálculo. E diferir a aposentadoria além da idade mínima pode resultar em um benefício mensal consideravelmente maior. Ao longo de uma aposentadoria que se estende até os 80 e tantos anos, essa diferença acumulada pode representar dezenas de milhares de reais em benefícios totais ao longo da vida. A decisão nunca deve ser tomada por padrão. Deve ser tomada com plena compreensão do que você está abrindo mão ou ganhando. Há uma dimensão do planejamento da aposentadoria que o mundo financeiro tende a subestimar, porque não produz produto para vender. Saúde física e mental. Sua capacidade de executar qualquer estratégia financeira depende inteiramente da sua capacidade de funcionar, trabalhar e pensar com clareza. A doença crônica não é apenas um fardo físico, é um fardo financeiro. No Brasil, os planos de saúde na terceira idade tornam-se progressivamente mais caros, com mensalidades que podem consumir uma parcela desproporcional de uma renda fixa, além de coparticipações que pegam muitas pessoas de surpresa. O custo de tratar condições preveníveis por meio de exercício,
nutrição adequada e gestão do estresse, é uma das forças mais destrutivas contra a segurança financeira na segunda metade da vida. A pessoa que chega aos 70 anos com boa saúde, com energia para continuar trabalhando em tempo parcial e tomar boas decisões, está em uma posição financeira completamente diferente da que chega exausta e gerenciando múltiplas condições crônicas. Saúde não é separada de riqueza na segunda metade da vida. É a fundação dela. Há uma qualidade de mente que toda pessoa que fez uma recuperação financeira significativa nessa fase compartilha. É a recusa em aceitar que o futuro já está determinado. A narrativa que mantém as pessoas paralisadas sempre envolve circunstâncias fixas, renda fixa, despesas fixas, limitações fixas. Essa narrativa quase nunca é inteiramente verdadeira. O que mantém as pessoas presas não é a realidade externa. É a decisão interna de parar de procurar um caminho diferente. Vi pessoas em circunstâncias genuinamente difíceis, com recursos genuinamente limitados, fazer escolhas que criaram mudanças reais. Não milagres. Progresso prático e incremental, que se multiplicou ao longo de anos, em algo que lhes deu segurança e paz de espírito. O denominador comum foi sempre o mesmo. Recusaram aceitar que o quadro atual era o permanente. Sobre o tema da educação financeira continuada. Compreender a mecânica dos planos de previdência privada, seja o PGBL ou o VGBL, e como contribuições adicionais podem acelerar o crescimento em prazo comprimido. Entender a diferença entre os regimes tributários progressivo e regressivo, e qual é mais vantajoso dado o seu cenário atual e futuro. Compreender como as alocações de investimento devem se ajustar à medida que o prazo se encurta, equilibrando o crescimento com preservação. Esses não são temas exóticos. São a mecânica básica do sistema do qual você está participando. Entendê-los não é opcional se você quer otimizar o resultado. Há mais uma estratégia que quero abordar porque é consistentemente mal compreendida e vastamente subutilizada. Se você é proprietário de um imóvel, tem pelo menos 60 anos e possui uma parcela significativa de patrimônio nessa propriedade, pode ter acesso a um instrumento financeiro que poderia mudar fundamentalmente a aritmética da sua aposentadoria. No Brasil, o conceito de hipoteca reversa tem evoluído e começa a ganhar forma como alternativa real para quem possui patrimônio imobiliário, mas enfrenta restrições de liquidez. Em sua forma mais básica, esse instrumento permite que proprietários qualificados acessem o patrimônio acumulado no imóvel sem precisar vendê-lo e sem assumir um financiamento tradicional com prestações mensais. Para alguém que chegou aos 62 anos com poupança líquida limitada, mas com um imóvel quitado ou quase quitado, esse instrumento pode gerar uma fonte de renda complementar que estende consideravelmente o fôlego financeiro. Para pessoas nas circunstâncias certas, descartar essa estratégia sem uma análise séria é um erro. O patrimônio imobiliário que você construiu ao longo de décadas é um recurso. Se ele vai servir a você na aposentadoria ou simplesmente transferir para o benefício de outro, é uma decisão que merece reflexão cuidadosa. Agora quero ser completamente direto com você antes de terminar. Tudo o que cobri até aqui te dá uma estrutura. Mas estrutura sem execução é só informação, e informação sem ação não muda nada. Você esteve aqui reunindo conhecimento, e isso importa. Mas as pessoas que de fato transformam sua situação financeira nos próximos 5 a 10 anos são as que passam de saber para fazer, começando hoje. Não na semana que vem, hoje. O passo mais importante que você pode dar agora, nesse exato momento, é ir até o primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. O que você vai encontrar lá não é um argumento de venda e não é uma coleção de conselhos genéricos que você já ouviu antes. É um roteiro completo e estruturado, construído especificamente para pessoas que têm mais de 60 anos
e que decidiram que a situação atual não é onde a história termina. Ele cobre os mecanismos exatos, as estratégias específicas e as decisões reais que separam as pessoas que chegam aos 75 anos com segurança genuína das pessoas que chegam com arrependimento. Os homens e mulheres que passaram por esse material descrevem como a conversa que gostariam de ter tido 20 anos atrás. Você não pode recuperar 20 anos, mas pode agir hoje. E hoje, agora, é a única coisa que realmente importa. O tempo não espera, e você também não deveria esperar. O link está na descrição. Use.